Hebreus, israelitas e judeus, você já parou para pensar se isso é tudo a mesma coisa? Por que a Bíblia usa nomes diferentes para o mesmo povo? E se eu te disser que cada um desses nomes representa uma fase diferente da história, e que confundir isso muda completamente a forma como entendemos a Bíblia? No vídeo de hoje, você vai descobrir quando surgiu cada nome, o que eles realmente significam e por que hoje o mundo conhece esse povo apenas como judeus. Fica comigo até o final, porque essa explicação é simples, mas quase ninguém te conta desse jeito. Antes de começar, deixa eu te falar uma coisa importante. Se você quer entender a Bíblia de verdade, crescer espiritualmente e alcançar um nível de conhecimento que transforma vidas, o curso de teologia que deixei na descrição e no primeiro comentário fixado é o caminho certo. Ele vai te dar clareza, aprofundamento e direção, algo que poucas pessoas têm acesso. Não perde essa oportunidade. Antes de continuar, já deixa o like aqui embaixo, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos profundos como esse. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora para não perder os próximos vídeos. Antes de entender a diferença entre hebreus, israelitas e judeus, a gente precisa responder uma pergunta importante. Por que esses nomes causam tanta confusão até hoje? O motivo é simples: a Bíblia não foi escrita em um único momento. Ela atravessa milhares de anos de história, e ao longo desse tempo, o mesmo povo recebeu nomes diferentes. Esses nomes não surgiram por acaso. Cada um deles está ligado a um período específico, a uma fase histórica e até a uma mudança de identidade desse povo. É como se uma mesma pessoa fosse chamada por apelidos diferentes ao longo da vida. Criança, adolescente, adulto, é a mesma pessoa, mas em fases diferentes. Então, para não se confundir, a regra é simples. Não são povos diferentes, são nomes diferentes para o mesmo povo em momentos diferentes da história. E para entender tudo isso do jeito certo, a gente precisa voltar ao começo. Muito antes de Israel existir como nação. Para entender quem foram os hebreus, a gente precisa voltar ainda mais no tempo. Para muito antes de existir um reino, um templo ou até mesmo uma nação chamada Israel. O termo hebreu é o mais antigo de todos. Ele aparece ligado a um homem específico, Abraão. Abraão vivia na região da Mesopotâmia, e segundo a tradição bíblica, ele atravessou terras e fronteiras atendendo a um chamado divino. E é justamente aí que surge o nome hebreu. A palavra hebreu provavelmente vem de um termo que significa aquele que veio do outro lado, alguém que atravessou, que deixou sua terra de origem. Nesse período, os hebreus não eram um povo organizado, não tinham reino, nem território fixo. Eles eram nômades, viviam em tendas e se moviam constantemente. Ou seja, hebreu não era um nome nacional. Era um nome de origem e identidade, ligado à família de Abraão. Todo o começo da história acontece aqui. Os hebreus são o ponto de partida de tudo. Mas essa família cresceu, e com o tempo, deixou de ser apenas um grupo nômade para se tornar um povo. E é aí que surge um novo nome. Depois de Abraão, a história dos hebreus continua avançando, até chegar a um personagem fundamental, Jacó. Segundo a Bíblia, Jacó teve seu nome mudado para Israel. E esse detalhe muda tudo. A partir desse momento, os descendentes de Jacó passam a ser chamados de israelitas, ou seja, os filhos de Israel. Jacó teve 12 filhos, e desses 12 filhos surgiram as famosas 12 tribos de Israel. Agora, esse povo já não é mais apenas um grupo nômade. Eles se tornam uma nação em formação, com identidade coletiva, leis, líderes e propósito. É nesse período que acontecem alguns dos eventos mais conhecidos da Bíblia. A escravidão no Egito, o êxodo com Moisés, a entrega da lei, a conquista da terra prometida. Mais tarde, os israelitas formam um reino, têm juízes, reis, como Saul, Davi e Salomão. Ou seja, israelita é um nome nacional e histórico, ligado à formação do povo como nação. Todo israelita é hebreu por origem, mas nem todo hebreu ainda era israelita. Mas esse reino não durou para sempre. Ele se dividiu, entrou em crise, e desse colapso surge o nome que conhecemos até hoje. Depois do reinado de Salomão, algo decisivo acontece na história dos israelitas. O reino se divide. Ao norte surge o reino de Israel, e ao sul, o reino de Judá. Com o passar do tempo, o reino do norte é destruído e suas tribos se dispersam. Já o reino do sul, Judá, sobrevive por mais tempo. É justamente do nome Judá que surge o termo judeus. Após o exílio babilônico, esse grupo que retorna passa a ser conhecido não mais como israelitas, mas como judeus. A partir desse momento, judeu deixa de ser apenas um nome tribal ou geográfico, e passa a representar uma identidade religiosa, cultural e espiritual. É por isso que, no Novo Testamento, o termo mais usado já é judeus.
E é esse nome que atravessa os séculos até chegar aos dias de hoje. Então, quando falamos de judaísmo, da fé judaica ou do povo judeu atual, estamos falando dos descendentes desse grupo que manteve sua identidade mesmo sem um reino. Então, quando falamos de judaísmo, da fé judaica ou do povo judeu atual, estamos falando dos descendentes desse grupo que manteve sua identidade mesmo sem um reino. Hebreus é o começo. Israelitas é a nação. Judeus é a identidade que permanece. Agora que você entendeu cada nome separadamente, vamos colocar tudo lado a lado para nunca mais confundir. Agora que você já entendeu quem foram os hebreus, os israelitas e os judeus, vamos colocar tudo de forma simples e direta. Pensa assim. Hebreus é o nome mais antigo. Ele fala da origem, do começo da história, lá com Abraão. Israelitas é o nome que surge quando esse povo se organiza como nação, com tribos, leis, líderes e território. E judeus é o nome que permanece depois da queda dos reinos, representando uma identidade religiosa e cultural que atravessou os séculos. Ou seja, não são povos diferentes. É o mesmo povo, chamado por nomes diferentes, em momentos diferentes da história. Hebreus, origem. Israelitas, nação. Judeus, identidade. Quando você entende isso, a leitura da Bíblia muda completamente. E muitas dúvidas históricas simplesmente desaparecem. Agora, algumas curiosidades rápidas para fechar tudo isso de forma ainda mais clara. Primeira curiosidade. Jesus pode ser chamado de hebreu, israelita e judeu ao mesmo tempo, porque ele viveu em um momento da história em que esses três nomes se cruzam. Segunda curiosidade. Nem todo israelita era chamado de judeu no começo. Esse nome só se torna dominante depois do exílio. Terceira curiosidade. A Bíblia usa esses termos de forma estratégica. O nome muda, mas a história continua. E talvez a mais interessante de todas. Mesmo sem reino, sem templo por séculos e espalhados pelo mundo, os judeus conseguiram manter sua identidade. Poucos povos na história conseguiram atravessar milênios, sem perder quem são. Se esse vídeo te ajudou a entender algo que muita gente confunde, deixa o like agora, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos assim. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre história, Bíblia e curiosidades que quase ninguém explica desse jeito. E agora eu quero saber de você. Qual desses nomes você mais confundia, hebreus, israelitas ou judeus? Deixa seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos e isso ajuda muito o vídeo a alcançar mais pessoas. E antes de você sair, presta atenção. Se você realmente quer crescer no conhecimento da palavra e viver uma fé mais profunda e consciente, o curso de teologia que deixei na descrição e no primeiro comentário fixado é a sua oportunidade. Com ele você avança de verdade, sem superficialidade. Acesse agora e dê o próximo passo na sua caminhada espiritual. Obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo Mistério da História.